Olá, queridos e amados irmãos. Que alegria poder então ter a sua companhia amiga e fraterna aqui através do nosso canal do YouTube. Que bom! E peço a você que me ajude a evangelizar, compartilhando e divulgando esse nosso canal, esse nosso vídeo, junto com seus contatos, seus grupos. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas e eu conto com a sua ajuda, a sua colaboração. Também deixe seu comentário aí no nosso vídeo, seu like. Vamos fazer com que esse canal cresça e assim milhares de pessoas possam também usufruir dessa plataforma para poder também se alimentar da riquíssima palavra de Deus. Conto com a sua ajuda. Hoje, nesse sábado, dia 6 de junho de 2020, estamos encerrando a 9ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas enquanto ostentam longas orações. Por isso, serão julgados com mais rigor. Jesus estava sentado em frente do cofre das ofertas e observava como a multidão punha dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam muito. Chegou então uma pobre viúva e deu 2 moedinhas. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre, pois todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela deu de sua pobreza tudo aquilo que tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, estamos então encerrando essa 9ª semana do Tempo Comum e é sempre uma oportunidade de podermos então acolher a Palavra de Deus, que vem então se atualizar na nossa vida, que vem trazer para nós esperança e sempre uma mensagem de paz. E hoje não é diferente. Nós temos então um Jesus que ainda continua em aquele conflito com os escribas e vai então dizer para as pessoas que estão à sua volta para que tome cuidado dos escribas. Por que isso? Porque eles então fazem uso de lindas vestes, túnicas esplendorosas, orações belíssimas, mas na prática eles então, como a própria palavra nos diz, devoram o tesouro das viúvas. Ou seja, nós então bem sabemos que a classe marginalizada na época de Jesus eram quem? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então as viúvas por quê? Porque não tinham ninguém por ela, não tinham um marido. E sabemos que a mulher, infelizmente, na cultura, na época de Jesus, ela não tinha o seu valor. Ela era descartável na sociedade. Ela só valia enquanto tinha ali um marido para poder então lhe dar um nome. Então a viúva, ela estava à margem da sociedade. E aquele pouco deixado pelo seu marido era então roubado, falando claramente, por todas as autoridades religiosas da época de Jesus. E é por isso então que Jesus vai dizer, olha, eles então vão ser punidos por suas atitudes. Primeiro, porque são pessoas conhecedoras da palavra. São pessoas, então, que sabem, que conhecem a Escritura. E que, infelizmente, muitas vezes, essa palavra, ela, então, é contraditória diante das suas atitudes. Ela não é confirmada nas suas atitudes. Então, é justamente isso que Jesus condena. E seguindo adiante, nós temos então uma outra parábola, onde Jesus está na frente dos cofres e vê as pessoas depositando ali seus dinheiros, ricos dando fortunas. E Jesus então atenta, fita o seu olhar numa pobre viúva, mais uma vez. Ela então, que já não tinha marido, por isso não é viúva, já não tinha marido, já não tinha esperança, estava então fadada ao quê? A sofrimento, a marginalização das pessoas, a exclusão. E ali então aquela pobre viúva, ela oferta 2 pequenas moedas. E Jesus, olhando para os seus discípulos, vai ensinar para eles, e para nós também, que Deus,
ele não faz conta daquilo que nós então damos com relação a valores, mas sim com o sentimento como nós ofertamos aquele dinheiro, como nós damos a nossa oferta. E Jesus então vai explicar: olha, todos deram o que tinham de sobra, enquanto então essa pobre viúva deu tudo o que ela tinha para viver. Então Deus conhece o coração, e Deus se alegra com aquele que dá com amor, aquele que dá no sentido de viver essa caridade, essa solidariedade, a qual então o Evangelho nos ensina. Agora, é triste nós percebemos nos dias de hoje pessoas então que inverteram também a lógica. Porque tem aquela mentalidade: se sobrar, eu devolvo meu dízimo na igreja. Se sobrar, eu faço uma doação. Se sobrar, não. Não pode ser a sobra, mas aquilo que nós temos. O pouco que nós temos, colocamos em partilha e Deus multiplica. É esse o segredo. Mas muitas vezes nós, apegados às coisas materiais, não conseguimos fazer a experiência dessa providência divina. O povo lá no Antigo Testamento, eles então caminhavam no deserto. Tudo isso na confiança de que Deus iria prover o sustento necessário para suas vidas. Não tinha segurança alguma de que eles iriam conseguir o alimento, mas caminhavam e confiavam. Tudo bem que muitas vezes murmuravam, reclamavam, mas continuavam a sua caminhada. Então essa deve ser a nossa experiência. Precisamos resgatar essa confiança em Deus. Ele então, que provê o sustento para as aves, os animais, não vai prover o sustento necessário para nós que somos a sua imagem e semelhança, que somos seus filhos amados? Então, meus queridos amados irmãos, é preciso desapegar, é preciso confiar, acreditar que Deus, Ele provê quando nós confiamos nele. E assim, então, poderemos caminhar fazendo essa experiência, partilhando com aqueles que, o pouco que nós temos, com aqueles que nada têm, e assim o reino de Deus vai acontecendo em nossa vida. A primeira leitura de hoje, extraída da carta de São Paulo a Timóteo, Paulo vai então exortar Timóteo a permanecer firme naquilo que ele ensinou, ou seja, nos valores do Evangelho. Mesmo diante das tribulações, perseguições, Paulo vai exortar Timóteo e a nós: permanece firme. Não se deixe seduzir pelas facilidades, pelas seduções do mundo, mas permanece firme nessa palavra. E Paulo então vai dizer: olha, quanto a mim, já estou então para ser ofertado em sacrifício, ou seja, a sua vida gasta, doada a serviço do reino, já está então prestes a ter um fim. E Paulo então tem consciência disso. E ele quer então exortar para que a missão ela continue. Porque nós, como partimos dessa, a vida vai continuar. E nós precisamos então, principalmente aqueles que estão por perto, à nossa volta, os nossos entes queridos familiares, que permaneçam nesse mesmo caminho, porque é ele que dá sentido à nossa existência. Então, meus queridos e amados irmãos, é preciso permanecer firme. É o que nos convida Paulo hoje nessa primeira leitura. Para que assim, então, nossa boca, a nossa vida, possa dar testemunho desse Deus de amor, de bondade e misericórdia. Porque é isso que o mundo de hoje precisa, muito mais do que palavras, como faziam os escribas, e muitos escribas ainda nos dias de hoje também fazem o mesmo. Precisamos nós viver com autenticidade aquilo que nos pede a palavra. Que o Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por cada um de nós, para que possamos então nos empenhar para viver essa palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal. E vamos então pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, para que nos fortaleça e nos encoraje, nos anime a podermos viver essa palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.
Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.